Convido você que pode, vamos nos colocar de pé, iniciar o nosso culto, orando ao Senhor, pedindo direcionamento de Deus para o nosso culto essa noite. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e eleve seus pensamentos a Deus. Fale com Ele. Pai querido, nós te louvamos, Deus, pelo privilégio, Pai, de estar na tua casa essa noite. Deus, reunidos como família, corpo do Senhor. Deus, te louvamos por mais um dia o Senhor nos conceder. Ó Pai, nesse momento nós te pedimos, Deus, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus, através desse culto. Vem de encontro aos nossos corações. O Senhor que sonda, esquadrinha os corações, sabe como chegou aqui, Deus, cada coração essa noite. Deus, em nome de Jesus, não permita, Deus, que nós voltemos para as nossas casas da mesma maneira de como nós chegamos aqui. Pai, mas no nome de Jesus, que nós possamos sair daqui renovados, transformados pela tua presença nesse lugar. Deus, vem de encontro a nós essa noite. Pai, se porventura ainda tem alguém a caminho, traz debaixo da tua segurança, Deus, da tua proteção. Vem de encontro a nós, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração a ti essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar, nós vamos dar continuidade louvando ao Senhor com os nossos cânticos congregacionais. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor aos irmãos, amém? Amém? Vamos louvar ao Senhor. Esse mês que se iniciou, mês da restauração. E esse louvor fala, minha vida seja assim consagrada a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar realmente restaurando tudo aquilo que é dele restaurar para cada um de nós, amém? Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu
sabor. E meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, aleluia, né? Que o Senhor possa nos receber quando nós nos prostrarmos diante dos pés dele, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. São verdadeiras letras maravilhosas que falam ao nosso coração, esses louvores. Esse hino, houve um que morreu por meus crimes na cruz. Nós estamos agradecidos esta noite, né? Por Jesus ter feito esse ato e nos salvado, amém? Glória a Deus. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno, e viu como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por esta paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Glória a Deus. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho, seu exemplo marcou. E para dar minha
cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime mengo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos cantar esse hino de pé, amém? Novo canto de louvor, canta já meu coração, amém? Glória a Deus, este canto novo é cada noite que passar, quando meu coração vibrar os acordes lá no céu, amém? Quando meu Jesus voltar e levar-nos com Ele, glória a Deus, aleluia, Jesus. Novo canto de louvor, canta já meu coração, hino de paz e de amor, que me traz consolação. Ouve com doce louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical, canto hinos de louvor, porque Cristo me salvou deste mundo enganador, sobre a rocha me firmou. Ouve quando seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Este canto novo é cada noite que passar, sombras dão lugar à fé, se a Deus louvor cantar. Ouve quando seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Quando o coração vibrar os acordes lá do céu e da rola voz soar no jardim do nosso Deus. Ouve quando seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Quando meu Jesus voltar e levar-me com os seus, ainda eu irei cantar este hino lá nos céus. No céu hino de louvor, canta a grande multidão, vinde as bodas de amor ao banquete do perdão. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu vou aproveitar que você está de pé. Você vai abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Nós vamos ler todo esse salmo, 6 versículos. Nós vamos fazer essa leitura bem bonita para o Senhor. Amém? Salmo de número 126.
vai estar ali na mídia. Nós vamos fazer a nossa leitura responsiva. Eu leio os versos ímpares e os amados, os pares. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para esse mês nós temos essa temática que trabalha restauração. Nós vamos falar de restauração durante todo esse mês. E então prepare, vai aguçando o seu coração, gerando expectativa aí no seu coração, porque o Senhor tem algo para restaurar na minha vida, na sua vida, né? Essa noite, durante toda a abordagem desse tema nos nossos cultos. Amém? Louvado seja Deus por isso. Nesse momento nós vamos levantar uma palavra de oração. Gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O salmo que nós lemos remete a isso, um momento de crise, um momento difícil. E o salmista disse que ele lembrava quando o Senhor trouxe de volta, né, do cativeiro, um momento de alegria. O salmista alegra o seu coração com isso. E ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor pela sua vida, e por isso você pode bradar de alegria ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Queridos, nesse momento nós vamos levantar uma palavra de gratidão, uma palavra de oração. Gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido, pelo privilégio que nós temos de ter a palavra do Senhor, o contato com ela, né, a liberdade de publicamente, no meio do nosso culto, a qualquer hora, você tem a oportunidade de abrir essa palavra, lê-la, meditar nela. Então, agradecer ao Senhor o privilégio de termos a palavra dEle, né? Nos alcançou e temos privilégio de ter contato com ela, né? Por isso que eu friso, gosto de tocar nessa tecla, que o Senhor a cada dia continue derramando no nosso coração o desejo por buscar a sua presença, ler a sua palavra, estar em contato com Ele. Que o Senhor traga aos nossos corações esse desejo, esse anseio de cada dia mais e mais, né, ter fome do Senhor, né, fome pela sua presença, né, sede de falar com Ele, de estar na presença dEle, de apresentar a Ele as suas causas. Que esse seja o desejo do nosso coração. Então nós vamos levantar uma palavra de gratidão com relação a isso. E se algum irmão tem algum pedido de oração e quer fazer esse pedido verbalmente, faça. Nós vamos estar orando. Algum pedido de oração? Irmão Bernardino. Amém. Nós vamos estar orando. Amém. Nós vamos estar orando pelas nossas famílias. Né, irmã Raquel? Amém. Vamos estar levantando esse clamor, né, esse pedido de oração. Irmã Geisa. Amém. Nós vamos estar orando. Algum outro pedido de oração? Irmã Cleves. Amém. Nós vamos orar. Mateus está pedindo oração pela vida dele ali também. Amém. Nós vamos estar orando. Algum outro pedido de oração? Pelo chá de mulheres. Vamos estar orando desde já. Esse evento que seja uma bênção na vida de cada irmã, de cada irmão também, né? Mas principalmente na vida de cada irmã. Que o Senhor fale, né, grandemente, poderosamente, né, na vida da igreja.
Amém? Algum outro pedido de oração? Não. Eu vou convidar a irmã Luciane lá atrás. Irmã Luciane, faça essa oração. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz que nós devemos chegar diante dele com fé, porque o que agrada ao nosso Deus é a nossa fé, e é assim que nós vamos orar, amém? Pai, nós te adoramos nesta noite, nós louvamos o teu nome, Senhor, neste lugar, nós rendemos glórias ao teu nome, Senhor, porque nós sabemos, nós cremos, temos a certeza de que o Senhor está aqui, Senhor, nesta noite. Muito antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava, Senhor. Porque aqui existe um encontro espiritual, Jesus, agendado todos os domingos. Muito mais do que sairmos das nossas casas para nos encontrarmos, nos reunirmos e vermos uns aos outros, nós temos um compromisso contigo, Senhor. E por isso, Pai, nós queremos nesta noite levantar a nossa voz, ó Deus amado, unir a nossa voz em oração, ó Deus amado, e clamar pelo teu poder, pela tua intervenção na vida da tua igreja. Todos os pedidos aqui que foram manifestos, Senhor, estão colocados diante do teu altar, aos pés da tua cruz, Senhor, que é o lugar onde nós cremos, Pai, que é a solução para todos os nossos problemas. Deus amado, a saúde que nós precisamos, tanto do nosso corpo físico, como da nossa estrutura espiritual, Pai. Saúde mental, saúde psíquica para o teu povo. Nós clamamos em nome de Jesus, que a tua igreja seja visitada nesta hora, do menor ao maior. Que os lares, as famílias sejam visitadas pelo teu Espírito Santo. Deus bendito, que os nossos vizinhos sejam alcançados pela tua misericórdia, Pai, através da nossa oração. Que o teu poder de graça, o teu poder transformador, o teu poder renovador, Senhor, possa ser derramado sobre nós nesta noite. Deus bendito, faz em nós, confronta-nos, ó Deus, através da tua palavra, e nos transforma, de forma que nós possamos sair daqui diferente da forma como nós entramos. Ó Espírito Santo de Deus, nós desejamos a tua presença neste lugar. Nós desejamos ouvir apenas a tua voz neste lugar, Senhor. Portanto, toda voz contrária seja impedida no nome de Jesus. Pai amado, o Senhor tem a liberdade de agir neste lugar. O Senhor tem liberdade de agir nas nossas vidas, por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Age em nós nesta noite, Senhor. Age no seio da tua igreja, Pai. Passeia entre nós. Deus bendito, aqueles que pediram pelos seus lares, pelos seus filhos, Pai, pelos nossos filhos. Deus bendito, pela salvação dos seus familiares. Aqueles que clamam por portas abertas, Senhor, que esperam em Ti uma resposta. Que nesta noite o Senhor venha com a resposta, Pai. Porque Tu és um Deus fiel. Tu és o Deus que ouve a oração do Teu povo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E nós declaramos que nada, Senhor, teria sentido se nós estivéssemos aqui e o Senhor não estivesse. Pai, quando nós saímos de casa, o nosso desejo ardente do nosso coração, da nossa alma, é ter um encontro contigo neste lugar, Senhor. É ouvir a tua voz, Paizinho querido, mais do que qualquer outra coisa. Portanto, Deus, fala conosco, fala ao nosso coração. Quebranta o nosso coração nesta noite na tua presença. Deus, que a tua palavra possa provocar em nós aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, Senhor. Olha para nós com olhos de misericórdia nesta noite, com olhos de misericórdia, Pai. Que o teu amor nos alcance e que nós sejamos abençoados, Pai, não porque nós merecemos, mas porque a tua misericórdia se renova em nós a cada dia. Portanto, Senhor, este lugar te pertence. A vida de cada um que está aqui nesta noite te pertence. Nós estamos aqui porque nós temos um compromisso contigo, Senhor. Nos ajuda, Deus, a te honrar com a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a cada dia caminhar na tua presença, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos impacta, nos transforma com a tua palavra. A tua palavra viva e eficaz, que penetra até as juntas e as medulas, e até
até a divisão da nossa alma e do nosso espírito. É isso que nós desejamos nesta noite, Senhor. Sermos alcançados de forma profunda e única pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, que não seja apenas um encontro para todos que estamos aqui, mas um encontro casual entre nós, um encontro social, mas que seja muito mais buscar a Tua presença sempre, 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 porque este lugar, Senhor, ele foi levantado, ele foi edificado com este propósito, de que aqui, Senhor, seria ouvida a Tua voz, aqui seria um lugar onde o Senhor falaria com o Teu povo, aqui seria, Senhor Jesus, um lugar de resposta de oração, aqui seria, Senhor Jesus, um lugar onde Teu Espírito Santo teria a liberdade para agir na vida da Tua igreja, e é isso que nós desejamos. Lembra-te, Senhor, das Tuas promessas feitas lá no passado, e no decorrer dos anos o Senhor tem feito, tem confirmado, ó Deus amado, tem lembrado a cada um de nós. Nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui, sedentos, Pai, para ouvir a Tua voz. O que o Senhor tem para nós hoje, Senhor, o que o Senhor quer de nós hoje, essa é a nossa oração. Deus, é um culto tão especial, onde nós lembramos da Tua morte, da Tua ressurreição naquela cruz. Deus bendito, portanto, perdoa os nossos pecados, que a Tua misericórdia nos alcance, Pai, e que o Senhor nos permita, Jesus, participar do Teu corpo e do Teu sangue, e nos prepare para aquele grande dia, Senhor, que pode ser a qualquer momento, Pai. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém, aleluia. Louvado seja Deus, querida. Como já falamos e foi mencionado, hoje nós temos um culto com um caráter, não vou dizer diferente, mas com uma temática a mais, vamos colocar assim, né? A temática da ceia. E hoje, no nosso culto de ceia, nós vamos dar continuidade, né? Acho que já pelo menos umas 3 cultos de ceia nós temos falado, tocado nesse texto. E eu queria que você, né, sem perca de tempo, você aí abrisse sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. E eu convido você a ler comigo apenas um versículo. Somente um versículo. O versículo de número 29. Amém. Esse texto é um texto muito lido, muito conhecido, nosso, né, diversas vezes, pelo menos uma vez no mês, a gente está meditando nele aqui na igreja. Fora as vezes que a gente está em casa e se depara com ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, o versículo 29. Presta atenção, olha o que diz esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Louvado seja Deus. Eu lembro que na última ceia nós mencionamos esse versículo, falamos a respeito dele, mencionamos, né, como esse versículo traz uma mensagem forte às nossas vidas, para nós que nos dizemos, nós que fazemos parte desse ambiente, né, chamado corpo do Senhor, nós que fazemos parte dessa comunidade, vamos dizer assim, comunidade da fé, que nos chamamos filhos de Deus, como remete 2 Crônicas,
capítulo 7, verso 14, que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós que nos chamamos, que atendemos pelo nome do Senhor, que chamamos, clamamos por Ele, esse versículo tem que trazer algo impactante, né? No mínimo impactante para mim e para a sua vida. Esse texto tem uma mensagem muito forte. Durante muito tempo eu tinha uma compreensão equivocada. Eu acho que o outro microfone está melhor. Uma compreensão equivocada. Está melhor isso, né? Acho que é eu que estou pegando aqui a respeito desse texto, né? Eu tinha tentando me passar a entender, e a religiosidade faz isso com a gente. Traz umas amarras que a gente não precisa carregar. Mas acompanha comigo o texto. O texto vai falar a respeito de quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. E eu chamo a sua atenção, quero que você preste atenção comigo, principalmente na parte onde ele diz, sem discernir o corpo do Senhor. O texto que nós já conhecemos, ele vai falar a respeito de dois elementos. Um que ele vai intitular corpo, representado pela figura de um pão, um pedaço de pão, e o outro, o vinho, né? Um suco de uva, em algumas tradições. O vinho, que representa o sangue de Jesus. E aí nesse versículo, ele cita essas duas figuras. Ele diz pois quem come, quando ele fala come, ele está se referindo ao pão, e bebe, ele está se referindo ao suco de uva, ao vinho, pois quem come e bebe, e aí ele vai dizer, sem discernir o corpo do Senhor. E durante muito tempo eu acreditava que esse corpo aqui, ele estava se referindo a um pedacinho de pão, mas isso vai muito mais além. O texto vai dizer, sem discernir o corpo do Senhor. E o que seria o corpo do Senhor? Nós já mencionamos aqui essa noite o que é o corpo do Senhor, essa família, esse coletivo. Isso é o corpo do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que eu e você, nós somos membros desse corpo. E é sobre isso que eu queria meditar com você durante alguns minutinhos, antes da gente passar para o momento da ceia. Entender o nosso papel nesse corpo, entender quem nós somos, o que é ser membro desse corpo. Ou melhor, eu queria meditar com vocês a respeito de pelo menos 6 atitudes de um membro do corpo de Cristo. Amém? Eu sei que eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias, né? Nos últimos tempos, pelo menos nos últimos 3 meses eu tenho tocado muito nessa tecla. E eu queria, né, continuar falando a respeito disso. Queria chamar, já vai ter coisa aqui que você já ouviu falar, mas hoje eu queria dar assim uma coisa mais completinha, né, mais argumento a respeito dessa temática. Então nós vamos ver aqui pelo menos 6 atitudes de um membro do corpo de Cristo. E eu gostaria de citar que a primeira atitude de um membro, a atitude de membro é ser ativo. Queridos, o Senhor nos chamou para fazer parte de um corpo. E Ele não nos coloca nesse corpo simplesmente para preencher um espaço, simplesmente para ocupar uma brecha, só para tapar um buraquinho. Não. Ele nos chama a fazer parte de um corpo, com uma finalidade. Ninguém foi chamado simplesmente para estar, só para ser, só para estar. Não. Ele nos chama para ser ativo. É a primeira atitude de um servo de Deus, um membro desse corpo, é ser alguém ativo. E dentro de ser ativo, eu consigo destacar algumas coisas que essa carta aos Coríntios, num capítulo depois do que aquele que a gente leu o capítulo 11, no capítulo 12, que é um capítulo que vai falar claramente a respeito do corpo de Cristo, a dizer, no versículo 12, olha o que é que diz o versículo 12, capítulo 12, versículo 12, diz assim: ora, assim
como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aqui eu consigo entender que nós somos parte necessária de um todo. Isso aqui outras vezes, né? Estou repetindo, recapitulando. Então nós somos partes necessárias, somos partes necessárias do todo. Eu e você, nós somos necessários. Olha só que coisa interessante. Fazemos parte necessária do todo, de um todo. É por isso que nós estamos aqui. Então, ser ativo é entender que somos... É algum aviso? É para as crianças irem? É, né? As crianças podem ir. Então, nós somos parte necessária do todo. Eu, você, esse irmão aí que está do seu lado, do lado direito, do lado esquerdo, que está na frente, que está atrás. Esse irmão, ele é parte necessária para o todo. Olha que coisa mais bonita. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu queria te incentivar a dizer, querido, você faz parte desse lugar. Você é parte necessária para esse lugar. Então, entenda isso. Você faz parte desse lugar, Deus te trouxe aqui, te colocou aqui com uma finalidade, né? Seja ativo, você faz parte, né? Somos parte necessária do todo. Um outro ponto, ainda dentro de ser ativo, é entender que nós somos diferentes, mas somos chamados para trabalhar juntos. Ainda que diferentes, né? E nós temos as nossas particularidades, as nossas individualidades, mas somos chamados para trabalhar juntos. Olha o que diz o capítulo 12 de 1 Coríntios, no verso 14. Ele vai dizer assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. O corpo não é feito de um membro só, é de muitos. E entender que, ainda que sejamos muitos, ainda que sejamos diferentes, somos chamados para fazer parte de um só corpo. Entender que nós somos um só corpo, não existe dois corpos, só um. É um corpo só. Então, entender, respeitar as nossas individualidades, particularidades, mas nós somos chamados, ainda que diferentes, somos chamados para trabalhar juntos. Queridos, e o maior desafio é esse: aprender a conviver, trabalhar convivendo, né, com um irmão que diferente da gente, né, em algumas qualidades, atitudes. Eu que sou de um outro contexto, né, sou lá do Nordeste, lá do Maranhão, um outro contexto, um contexto assim, um tanto quanto diferente, culturalmente, né, e tantas outras áreas diferentes do povo daqui do Centro-Oeste, né, do Mato Grosso do Sul. Nós vemos, eu percebo, né, e eu tenho certeza que você também percebe isso, a diferença, né, e ainda que essas diferenças aconteçam, ocorram, é normal, faz parte, aprender a conviver com essas diferenças, né? Eu citei diferenças culturais, mas tem tantas outras. Eu falo cultural porque é algo que me marca muito, né? Culturalmente é algo que marca bastante, né? Fazer parte, né, de uma região, e quando a gente entra em outra região, tem um certo choque, né, de culturas, né, formas de se fazer, coisas simples que para mim era simples, palavras que para mim é carregado de um significado, aqui tem outro significado completamente diferente. Então, né, tem sido um barato, né, conviver dessa forma, né? Casei com uma sul-mato-grossense, né? Amém. Então, ainda que tenha essas diferenças, entender que mesmo que eu seja diferente, né, nós somos chamados para trabalhar juntos. E quando a gente entende isso, queridos, a gente consegue trabalhar para o Senhor, porque o nosso foco não é na diferença, mas é que nós devemos trabalhar juntos. Então, ainda que diferentes, foque que você, nós devemos trabalhar juntos. Ainda dentro de ser ativo, eu quero falar, né, algo bem explícito, que é ser funcional. Você sabe o que é algo funcional? Como a palavra já diz, é algo que funciona.
Ser um membro funcional é ser um membro que funciona. Foi criado com um propósito e está desempenhando o propósito para o qual ele foi, desempenhado para fazer. É alguém que funciona. Querido, parece ser simples, tudo isso que a gente está falando aqui parece ser algo bem simples, mas é algo que carrega uma importância muito grande, quando nós entendemos o que é ser corpo do Senhor. Quando eu e você, quando nós entendemos o que é fazer parte desse corpo, e entender que eu estou inserido nesse corpo, não simplesmente para me escorar em alguém, não, para funcionar. Então, eu e você, nós fomos chamados para funcionar. Jesus vai dizer, ele vai usar uma figura dizendo assim, que ele nos chamou para frutificar, dar frutos. E ele vai dizer assim, e que os frutos de vocês permaneçam. Isso é entender que a gente funciona. Jesus vai usar a figura da figueira, da videira, e ele vai dizer que todo galho, todo ramo que está em mim, não dá fruto, ele corta. Sabe o que é isso? Todo galho que estiver na videira e não estiver funcionando, ele vai, mas é ele que corta, Aguenta o coração aí, tem uns irmãos que querem cortar os galhos, da videira. Irmão, dá vontade, tem hora que dá vontade de cortar uns galhos, mas é o Senhor que faz esse trabalho, A gente só ora, amém? A gente só ora. Então, ser ativo é ser funcional. Queridos, isso tudo só é possível em amor. Tudo isso só é possível em amor. Lemos um versículo do capítulo 11 de 1 Coríntios, lemos um outro do capítulo 12, e no capítulo 13, nós vamos ver Paulo falando, alguns teólogos chamam esse capítulo de o capítulo do amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, fala a respeito do amor. E muitas vezes esse texto aqui, ele é lido nas festas, nas cerimônias que relatam, o amor, casamento, esse tipo de festa, é lido um texto, pelo menos um versículo desse capítulo, desse texto. Mas esse texto, ele é escrito por uma igreja. Você entendeu isso? Paulo está falando de amor, mas ele está endereçando aquilo ali para uma igreja. E acompanha comigo o que ele diz no verso 2 e 3 desse capítulo 13. Olha o que ele diz aí. Presta bem atenção, olha o que ele vai dizer. Já está ali? Vou confiar que está. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas. Olha o verso 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado. Você consegue perceber? Ele fala de profecia, ele fala de mistério, ele fala de conhecimento, ele fala de fé. Ele vai citar inúmeras coisas. E no final ele vai dizer, pode ter tudo isso, mas se não tiver amor, esquece, não serve para nada. Tudo isso, queridos, só é possível se nós tivermos amor. Amor uns para com os outros. Então, essa é uma atitude que precisa ficar muito clara para mim e para você. Ser ativo, ser um membro ativo. A segunda atitude é ser um membro que une as pessoas. Ser um membro que une as pessoas. E o versículo que a gente leu, lá do capítulo 12, o verso 12, ele fala sobre isso. Ele diz, ora, assim como o corpo é uma unidade, é um só corpo. Então, é preciso
que eu e você entendamos que nós não vamos a lugar nenhum se não tivermos união. Precisamos nos unir, precisamos ser alguém unidos. Outro ponto interessantíssimo, esse aqui eu só vou ler, se for o Espírito Santo. Olha o que ele disse aqui, Jesus. Vou falar? Vou falar. Fofoca, conversa negativa. Põe para nós aí Efésios 4, 29. Olha o que diz Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Irmão, não vai edificar a vida de ninguém? Fica calado. Não vai edificar, não vai trazer edificação para ninguém? Fecha a boca. Eu não sei, não entendi direito. Eu não sei, eu não entendi direito a conversa, eu não sei o que aconteceu. Fecha a boca, fica calado. Nós somos chamados para unir pessoas, então cuidado com o que você fala. Irmão, eu estou vendo os irmãos me olhando assim com a cara assim de... Eu não estou pregando, estou pregando para mim. E se em nome de Jesus você se enquadra em algo desse tipo, com todo o amor e carinho e cuidado do mundo, receba essa palavra. Receba isso. Então, não vai edificar, não tem fundamento, fica calado. Nós somos chamados para unir pessoas. Eu lembro de um texto aqui, de Provérbios, a Daniel vai me ajudar ali, Provérbios 6, agora não lembro se é o verso 16, eu acho que é o verso 16, Provérbios 6, 16, deixa eu ver se é isso mesmo, me veio aqui na... Exatamente, a minha versão aqui, ó, diz algo meio diferente, a minha diz assim, ó, é a que está ali, né, a NVI? É a que está aí, diz assim, ó, há 6 coisas que o Senhor odeia. Há 6 coisas que o Senhor o quê? Odeia. 7 coisas ele detesta. Conta comigo e preste atenção quais são as 7. Primeiro, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarta, coração que traça planos perversos. Quinta, pés que se apressam em fazer o mal. Sexta, a testemunha falsa que espalha mentiras. 7, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Querido, tem uma versão que é muito mais interessante, tem uma versão que vai dizer assim, ó, tem 6 coisas que o Senhor abomina, e a 7ª ele detesta. É mais ou menos isso aqui que ele está dizendo. Você prestou atenção na 7ª coisa lá? Ele está dizendo que aquele que provoca discórdia entre irmãos, o Senhor detesta esse tipo de coisa. Cuidado com o que sai da nossa boca. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que seja palavra para edificação das vidas, né, das pessoas que nos cercam. Então, nós temos a atitude de ser ativo, nós devemos ter a atitude de unir pessoas. Perdão. Queridos, falamos tanto em perdão, mas muitas vezes nós não praticamos esse perdão. E é interessante que quando Jesus ensina a respeito de oração, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, olha o que ele diz aí no versículo 12, olha o que ele diz aí no versículo 12. Ele está ensinando a oração. E ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Irmão, é na mesma medida. A gente está pedindo perdão para o Senhor na mesma medida que eu libero perdão aqui. Você consegue entender isso? Você está dizendo para Deus assim, ó, na mesma medida
Eu quero ser perdoado pelo Senhor na mesma medida que eu perdoo as pessoas aqui na terra. Irmão, isso é seríssimo. Isso é muito sério. E falamos tanto em perdão, mas praticamos muito pouco. Então que seja o desejo do nosso coração. Somos chamados para unir pessoas. Vou correr aqui. Terceira atitude. Igreja. Ser membro não se refere a simplesmente a entender que essa igreja, ou a nossa igreja, são os meus desejos, são as minhas preferências. Queridos, e quando a gente entende isso, resolve um montão de problema. Eu sei que você queria uma igreja do jeitinho que você queria. Não quer, não? Do jeitinho que você idealizou. Não, eu quero a cor verde. Eu quero a parede lilás. Nem sei se alguém quer uma parede lilás, né? Quero uma parede lilás. Eu quero outro lado azul. Quero outro lado. Eu tenho certeza que você queria que fosse dessa forma. Eu também queria. Tem muita coisa que eu queria do meu jeito. Ah, mas o Senhor nos une para me ensinar que não é do meu jeito. E nem do seu jeito. Então, nós entendemos que isso aqui não é um conjunto das minhas preferências, daquilo que eu desejo. E ele vai ensinar o que de verdade é o propósito para o qual a gente se reúne, como igreja do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele diz: cada um exerça o dom que recebeu, para fazer do jeito que lhe apraz, para fazer conforme você quer. É isso que está aí? Não. Para servir. Queridos, durante muito tempo, a gente anda enganado, achando que igreja, ela vai ter que se adequar ao meu jeito. Ah, mas se o irmão não falar comigo, ah, mas se a música não for a que eu gosto, ah, mas se isso, ah, mas se isso. Irmão, e tem um monte de gente aí fora procurando igreja, mudando, pulando de igreja em igreja, porque a igreja não me agradou. Ah, não, aquela igreja não é do meu agrado. Ah, aquelas músicas ali eu não gosto. Ah, eu vou para a igreja tal. Vai indo. Somos chamados para servir. Quando a gente não entende isso, irmão, dá tanto problema. Nós somos chamados para servir. Cada um exerça o dom que Deus deu para servir. Para servir os outros. Servir a si mesmo? Não, servir os outros. Servir os outros. E nós temos como exemplo disso, o nosso maior exemplo, Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 5, a partir do 5. Olha o que ele diz, esse também é um texto muito conhecido. Verso 5 até o 8, olha, ele diz assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser rei, líder, manda-chuva, servo. Nosso exemplo maior nos ensinou que nós devemos ser servos uns dos outros, mas nosso coração, a gente só quer ser servido. A gente quer ser servido. Queridos, essa reunião, ser corpo do Senhor, é isso, é servir. É querer servir. E enquanto a gente não entender como é que eu posso servir o corpo do Senhor, de que forma, quando a gente não entender isso, querido, nós vamos ficar batendo, se degladiando, falando um monte de asneira, e não vamos sair para lugar nenhum. Entenda que eu e você, nós precisamos servir. Sirva o corpo do Senhor, sirva. É servir os outros. Então sirva. Não é a minha, não é a sua, não são as nossas preferências. É servir o outro. Sirva. Sirva ao Senhor, sirva ao próximo. Uma outra atitude, e essa aqui é uma atitude muito importante, e eu aprendi muito isso nos últimos dias, né? Nessa última, vamos dizer assim, na última fase, né, de aprendizado para mim.
orar pela liderança da sua igreja. Irmão, isso é algo que eu devia, mas não muito. O pastor Davi está até me ouvindo agora aí, coitado. Mas é algo que eu muito falho. Orar pela nossa liderança. Graças a Deus, querido, tem pessoas que oram pela liderança. Tem pessoas que oram pelos seus líderes, não porque eles são pessoas privilegiadas, não porque eles são pessoas acima da média. Não é por isso não. É simplesmente são pessoas que entendem que eles estão lá na frente. E eles são os primeiros a ser vistos. São os primeiros a ser atacados. Então ore pela sua liderança. Ore pela família da sua liderança. Você já viu tanto de filho de pastor que se desvia? Por que será que isso acontece? Queridos, é onde é tão atacado. Ore pela sua liderança. Ore pelos seus líderes. Pela sua liderança da sua igreja local. Ore pelos líderes, apresente. A irmã Luciane, quando estava orando aqui, falou de saúde física, saúde mental. Ore, para que a sua liderança tenha, esteja em dia. Saúde física, fazer as coisas para o Senhor, no que diz respeito ao âmbito físico. Saúde mental, espiritual. Ore, apresente em oração a sua liderança. Os seus líderes, é dever nosso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13, ele diz: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho dele. Vivam em paz uns com os outros. Ore pela sua liderança. Não estou puxando saco para mim não. Ore pela sua liderança. Ore pelos seus líderes. Queridos, existe uma guerra sendo travada e você passa por essa guerra. E quem está aqui na frente também. A liderança, imagina só, quando um membro sai da igreja, até causa um burburinho, mas sai. Quando um pastor, quando um líder sai da igreja, irmão do céu, tem igreja por aí que está divide. Ixi, o pastor saiu, brigou com não sei quem, levou metade da igreja. Isso só acontece lá para o lado do Maranhão. Aqui, graças a Deus, não tem esse tipo de coisa. Então, atitude, orar pela nossa liderança. Ore pela sua liderança. Ore pela nossa liderança. A quinta atitude, e essa aqui é algo muito importante, e é algo que a gente tem trabalhado nos últimos cultos, batendo nessa tecla, sem cansar. Guie a sua família, de modo que eles se encontrem nesse ambiente. Guiar a minha família a uma igreja. Tem um livro que fala a respeito disso, ser membro de igreja, e o autor desse livro, ele tem um conceito muito interessante, né? O desejo da minha alma é que todo membro da igreja, principalmente da nossa igreja, lesse esse livro, né? Tivesse contato com as temáticas abordadas ali. E são coisas simples, mas que devem ser cumpridas. Ele fala a respeito de orar em família por sua igreja. Orar em família por sua igreja. Devemos incentivar os membros de nossas famílias a serem fiéis à igreja. Ele não está falando placa, não. Ele está falando igreja, corpo do Senhor. Fiéis à igreja. Como membros da família, devemos orar juntos por nossas igrejas. Na verdade, assim como devemos nos esforçar para amar nossa família de modo mais profundo, também devemos exortar nossos familiares a amarem a igreja de modo mais profundo. Queridos, eu tenho um testemunho particular, algo que aconteceu comigo. Eu não sei se eu já contei para os irmãos como é que eu vim parar no contexto, né, de igreja. Eu lembro que pela minha adolescência, lá pelos meus 11, 12 anos, um vizinho meu, um amigo, um coleguinha, me convidou para ir numa igreja evangélica. E eu fui, aceitei o convite e fui.
E aí, desde então, nunca mais parei. Fui, e aqui estou. Através de um convite de um amiguinho. Me convidou para ir. Agora sim. Me convidou para ir para a igreja, e aí eu fui. E o interessante nessa história é que o tempo foi passando, e esse meu amigo que me convidou, a gente foi bastante tempo junto, e chegou um tempo que ele não foi mais. Começou a não ir, e um dia eu perguntei para ele: rapaz, o que aconteceu? Por que você não está indo mais lá na igreja? Estava sentindo tua falta, o que aconteceu? Sabe o que ele disse para mim? Ele disse: esse negócio aí não vai virar não. Deixa eu te contar um negócio aqui, Thaís. Meus pais são líder lá nessa igreja. Toda vez que ele chega em casa, ele sai brigando, fala mal do pastor, fala mal do tesoureiro, fala mal do... Eu que quero um lugar daquele, vou nada. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Cuidado com o que você fala na sua casa. E depois, a gente quer trazer a nossa família para a igreja. Fala, Senhor. Fala, Jesus. Queridos, nós devemos incentivar nossos familiares a estar presente nesse contexto. Você acha que 40 minutos, 1h30 naquela salinha ali vai fazer essas crianças virarem o futuro da igreja? Não, papai. Não, mamãe. É você, na sua casa, todo dia, sendo um exemplo para ele. É você que faz a diferença. Nós vamos nos esforçar ali, com as professoras que estão até motivadas, graças a Deus por isso, né? Tem uma equipe ali motivando, buscando no Senhor ajuda, auxílio, para desempenhar aquele trabalho ali. Mas papai, mamãe, por favor, seja você o exemplo na sua casa. Incentive os seus. Eu aprendi assim. Quando eu queria criticar alguma coisa e eu via que era alguém diferente, eu calava minha boca. E chegou, não, fala não. Como é que a gente vai conseguir, irmão, trazer a nossa família, se nós somos o primeiro em casa a não dar o exemplo? E a gente quer que os nossos filhos, os nossos netos, né, nossa família venha com a gente. Que nós possamos ser a inspiração. Inspire os seus familiares a estar nesse contexto. Como membro da igreja, sou responsável por incentivar e liderar toda a minha família a adorarmos juntos na igreja. Minha família deve ver o meu amor pela minha igreja. Sua família deve ver o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado para com a igreja. Queridos, aqui tem algo interessante que eu aprendi a respeito de 5 verbos. Preste atenção nisso aqui, eu estou encerrando. 5 verbos, olha só. Animar, de dar ânimo, animar, envolver, descobrir, desanimar e sair. 5 verbos. E isso aqui é comum, faz parte de uma sequência na vida de um monte de gente. E muitas vezes passa, ainda que você não cumpra, mas passa na minha e na sua cabeça esses verbos. Nós somos animados a participar, a estar em uma igreja. Nos envolvemos, temos o interesse, despertamos o interesse de nos envolver no contexto da igreja. Aí o que acontece? Nós descobrimos, não era bem assim que eu pensava. Ih, rapaz, tem uma irmã ali que tem a língua maior do que a saia que ela veste. Ih, rapaz, tem um irmão ali que está pregando ali em cima, mas quando ele chega em casa não é nada que ele está pregando. Aí a gente se anima, se envolve, e aí começa a descobrir um monte de defeito na igreja. Aí o que a gente faz? Começa
a desanimar. Você entendeu? Você se anima, você se envolve, você descobre, você desanima, e o último passo, sai. É sair da igreja. Você não saiu, está aqui hoje, não saiu. Mas eu tenho quase certeza, isso já passou pela sua cabeça. Porque isso é natural na nossa vida. Essa gangorra, a gente passa por isso, por esses questionamentos. Queridos, que em família nós possamos guardar isso, proteger uns aos outros, orar pedindo para que o Senhor venha de encontro aos nossos familiares. Seja você essa inspiração. Queridos, não tem lugar perfeito. Vi aqui recente, não lembro que, pastor Davi falando a respeito disso. Aqui não é o lugar dos perfeitos, dos santinhos. Não, queridos, tem defeito. Queria eu poder dizer para você que está me vendo, me ouvindo, que é o lugar perfeito. Não é perfeito. Mas aqui precisa ter a motivação de querer buscar, alcançar no Senhor isso. Um ambiente agradável, um ambiente propício, não só para mim, para minha família, mas para outras famílias. E quem faz isso? É o pastor. Não, ele que é responsável, joga na conta do pastor. Não, queridos, eu e você, nós, somos nós que criamos, fazemos esse ambiente na admoestação do Senhor. E em último lugar, ser ativo, unir pessoas. Igreja não são os meus desejos, minhas preferências. Orar pela minha liderança, guiar a minha família. E em último lugar, a última atitude, ser membro de igreja é uma dádiva dada por Deus. Você recebeu um presente, o dom gratuito da salvação eterna. Esse presente inclui, preste atenção, perdão dos seus pecados, por meio da morte de Jesus na cruz. E é isso que nós lembramos, todos os cultos como esse. Inclui ser adotado por Deus Pai. Inclui ser habitado pelo Espírito Santo. E inclui tornar-se parte do corpo de Cristo. Isso é uma dádiva. Queridos, e o mundo tem tentado nos separar de alguns desses pontos. Fomos perdoados, somos chamados filhos por Deus, o Espírito Santo habita em nós, e nós fomos chamados para esse contexto, para esse momento, fazer parte do corpo de Cristo. E quando eu falo isso, eu não estou falando de algo genérico, ou algo universal, não, queridos. Igreja precisa ter um endereço. Lá em São Luís, a gente ia tocar nas igrejas, e tinha muitos eventos que a gente encontrava muitos músicos, e a gente tinha uma brincadeira entre os músicos, que era fazer as seguintes perguntas. Você encontra um músico, você diz para o músico: ei, queridão, onde é a tua igreja? Ele vai dizer: a igreja fulano de tal dos Anzóis aí. Quem é teu pastor? Onde é que tu toma ceia? Onde é que tu dá dízimo? Você está entendendo? Você faz parte mesmo de uma igreja? Ou só tem um nome? Ah, não, eu vou lá, é minha igreja, eu vou lá. Vou lá, é minha igreja. Me sinto parte. Fazer parte do corpo. Ter esse relacionamento dentro do corpo de Cristo. Isso é uma dádiva. E nós não estamos falando simplesmente da igreja mundial, a igreja global no contexto. Não, irmão, nós somos chamados para fazer parte de uma igreja, com endereço, com a liderança, O Senhor nos chama para isso. Então, se você não encontrou uma, se você que está me ouvindo aí não encontrou uma, busque uma, procure.
Procure uma igreja. Nós somos chamados para isso. Irmão, o senhor passou 40 minutos aí, quase meia hora, 40 minutos falando a respeito de ser igreja, ser igreja, ser igreja. E o que isso tem a ver com a ceia? Tudo. Tudo a ver com a ceia. Isso é ser corpo de Cristo. E o texto que nós lemos lá no primeiro, no capítulo 11, versículo 29, ele diz que quem come e bebe sem discernir o que é ser corpo do Senhor, sem discernir o que é o corpo do Senhor, esse come e bebe juízo para si. Queridos, passamos anos, décadas, eras, proibindo ceia, por um monte de coisa. Proibimos, se não for casado não pode tomar ceia, se não for batizado não pode tomar ceia. E o texto vai proibir, ou melhor, o texto vai mandar ficar atento. Se eu e você, que participamos daquela ceia, comemos do pão e bebemos do cálice, sem entender, sem discernir o que é o corpo do Senhor, tem um problema sério, tem consequências isso. Nós devemos entender o que é ser corpo do Senhor. Que eu, você, que o Senhor nos guarde disso, que nós possamos ter um entendimento claro. Você não faz para mim, você não faz para o pastor Davi, você não está fazendo para o pastor Cláudio, você não está fazendo para o irmão A, você não está fazendo para o irmão B. Faça para o Senhor. Faça para o Senhor. É para o Senhor que nós fazemos. É Ele que te chama, é Ele que te capacita, é o Senhor. Então, encontre ânimo. Eu sei que tem momentos que a gente fica desanimado, tem momentos que a gente fica chateado, triste, até zangado com algumas coisas. Queridos, mas o Senhor nos chama para esse convívio e que nós possamos entender o nosso papel no meio disso tudo. Entender, discernir o que é o corpo de Cristo. Que eu e você possamos ter o entendimento do que é fazer parte desse corpo. E que discernindo que eu e você, que nós fazemos parte desse corpo, aí sim, entendendo isso, nós vamos discernir bem o que é o corpo de Cristo. E aí sim nós vamos poder comer do pão e beber do cálice, sem que haja tudo isso aí que o versículo que nós lemos enfatiza para mim e para você. Que seja o desejo do meu e do seu coração, que seja o nosso desejo entender o nosso papel no meio disso tudo. Você foi chamado para esse lugar, você foi chamado para desempenhar um papel nesse lugar. Desempenhe o papel, desempenhe, exerça o dom, como nós lemos aqui, exerça o dom que Deus tem lhe dado. Irmão, eu não sei qual é o meu dom, busque no Senhor, busque no Senhor. Irmão, mas eu tenho buscado. Busca mais um pouquinho, continua buscando, busque. Ninguém é colocado nesse corpo, ninguém é inserido nesse corpo, nenhum membro desse corpo, ele é inserido simplesmente para estar lá. Não, tem um papel. E esse corpo ele vai funcionar perfeitamente quando todos os membros estiverem funcionando perfeitamente. Ainda que dá uns trancos, né? Assim que acontece com o motor de um carro, né? De vez em quando tem umas engrenagens assim meio que, né? Aí vai o mecânico lá, dá umas 2 marteladas lá, meio no tranco, mas pegou. Então, que seja nosso desejo, que a gente consiga entender isso. Queridos, esse esclarecimento, ele é muito importante para nós. Isso não é uma indireta, isso não é um recado, né? Mas é uma compreensão que precisa ser dita. E que eu e você, nós possamos entender isso. Que nós entendamos o nosso papel e que nós podemos desempenhar esse papel de forma a produzir frutos para o Senhor. E como eu disse no início, como a palavra de Deus afirma, e que os nossos frutos, que esse fruto permaneça.
frutifique, dê fruto no Senhor. Entenda o que é fazer parte, consiga discernir o que é o corpo do Senhor, discerna bem o corpo do Senhor. E assim, coma do pão e beba do cálice, que é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos passar para o momento da ceia, mas antes, nós vamos chamar as irmãs vão louvar o Senhor, e as irmãs, eu vou convidar o pastor Cláudio, para passar por esse momento da ceia do Senhor. Cadê o louvor, vocal das irmãs?
Graças a Deus. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus, estamos felizes, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor a cada um de nós. Mesmo como já foi dito nesta noite, que mesmo momentos difíceis, nossas fraquezas, mas o Senhor tem segurado nas nossas mãos. Glória a Deus. Eu posso dizer que a palavra do Senhor, ela é boa. Talvez a maneira de explicar, de nós às vezes falarmos, né? Mas eu gosto assim, de uma palavra de reflexão forte, que a palavra do Senhor é forte, palavra maravilhosa. Eu gosto que a palavra sempre venha nos confrontar, nos exortar, porque Hebreus capítulo 12, versículo 6, fala que todo aquele que é exortado é chamado como filho, porque aquele que não é exortado é bastardo, não é filho. Então, se o Senhor tem nos exortado, porque nós somos filhos, filhas, e Ele quer o melhor para cada um de nós. Não fica triste, não. Aliás, podemos ficar até triste, mas não desanimados, não derrotados. A palavra já foi dita, eu quero só ler. A palavra foi muito bem explicada aos nossos corações nesta noite, e que possamos colocar em prática, não esquecer desta palavra maravilhosa, para que assim nós possamos ter uma vida sadia, uma vida cada dia abençoada. Muitas das vezes nós perguntamos: por que eu não sou abençoado? Por que eu não sou abençoada? Por que as coisas não vêm concretizar, cumprir-se na minha vida, na minha família? Talvez porque nós estamos fora dos princípios, fora da palavra. Eu gosto muito de uma palavra que venha nos ensinar, como já foi ensinado hoje, a nós andarmos no caminho certo, que Jesus é o caminho. Provérbios 4, 24, fala para nós guardar o coração. Muita gente fala: eu não estou em pecado, eu não estou adulterando, eu compro e pago. Isso é um dever nosso. Mas e os princípios da palavra do Senhor? Se nós não obedecermos, nós estamos em falha, em falta, Aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, eu só vou ler, porque já foi muito bem explicada nesta noite, o significado da ceia do Senhor, que é comunhão, lembrarmos do sofrimento de Cristo na cruz, da ressurreição dele, e quando nós pecamos não querendo consertar, nós estamos crucificando novamente Jesus, como se já foi dito nesta noite. 11:23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos,
não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para nos auxiliar, irmão José, bem nos ajudar. O irmão Zé Luiz também, irmão Josué, irmão Zé Luiz. Irmão, vamos louvar um hino, né? Eu quero primeiro fazer a oração, depois quando for distribuir, aí vamos louvar o hino. Tá? Pode pegar aqui, vamos estar orando. Em nome do Senhor Jesus, as irmãs já se preparem, para que quando for distribuir, vamos estar louvando em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui está, Pai, esses elementos, os pães e suco de uvas que vem representar, neste momento, Senhor, o corpo e o sangue do Senhor Jesus, que foram vertidos na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Senhor, em comunhão. Deus querido, possamos participar para comunhão com o Senhor e também comunhão uns com os outros. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa consagrar e que cada um de nós, Senhor, possamos estar preparados, Senhor, para participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus, não para nossa própria condenação, mas para cada dia, Senhor, comunhão com o Senhor e crescimento com o Senhor, e também comunhão e crescimento com os nossos irmãos. Senhor, se eu tenho, Senhor, pecado diante do Senhor, meus irmãos também, perdoa cada um dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui diante da igreja, se eu tenho magoado algum irmão, talvez sem perceber, que cada os irmãos me perdoa, em nome de Jesus, amém? O que eu prego a palavra, eu não peço perdão, mas talvez se algum irmão, alguma irmã tiver tristeza, seu coração com relação a mim, que me perdoe em nome do Senhor Jesus, porque eu quero chegar lá com os irmãos também, amém? Os irmãos vão estar distribuindo, né? E as irmãs e nós vamos estar louvando também para a glória do nome do Senhor Jesus. Bendito Jesus, nós clamamos por ti, cercamos tua mesa, ó Senhor. Por teu paracleto nos preside aqui, vem encher-nos de santo fervor, a grande ternura do teu coração chamou-nos aqui, ó Senhor, para nós celebrarmos em santa união tua morte, ó bom Redentor. Os pés dos teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar da tua humildade, do teu grande amor, que entre nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão e ao partiste a dizer: tomai o meu corpo e comer. E todas as vezes, pois é o dever, em memória de mim o fazer. O cálice da nova aliança de amor, no teu sangue amigo Jesus, nos encha de graça, de novo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos, Jesus, neste ato de amor, o teu memorial celebrar. Pra nós ele tem um infinito valor, um valor que jamais vai cessar.
esta oportunidade maravilhosa, Senhor, de participarmos do corpo e do teu sangue, Jesus. Possamos participar dignamente, Senhor, nos limpando e perdoando todos os nossos pecados. Glória a Deus. Todos pegaram, em nome do Senhor Jesus. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos podem participar do corpo do Senhor Jesus. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos podem participar em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por este grande privilégio da tua igreja, Senhor. Estar reunidas e unidas no teu nome, Senhor Jesus. Que os demais que não vieram, que estão doentes espiritualmente, doentes fisicamente, que o Senhor possa curá-los e trazê-los também, se o Senhor não voltar, na próxima Santa Ceia, que todos possam estar aqui no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, tão glorioso, tão importante. Deus querido, muito obrigado. Receba esse momento, Senhor, desse cerimonial, diante da tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Amém? A palavra do Senhor em 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz: Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então segura contigo o seu dízimo ou a sua oferta, né, quem ainda não depositou, e vamos fazer essa oração. Amém? Pai, obrigada. Te agradecemos, Senhor, por toda a provisão nas nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando abundantemente, Pai. Receba os nossos dízimos e as nossas ofertas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Dizime e oferte com alegria. Tão mais forte é meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ah, que tremenda graça, ah, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o Rei da Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Aleluia, obrigado, Jesus. Pela tua graça somos salvos, Senhor. Obrigada. Obrigada, Jesus. Em meus lábios é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte e eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso
agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia! Canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Aleluia! Aleluia! Transforma-nos, Pai, restaura-nos, Senhor. Enche a nossa boca de alegria e o nosso canto, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final de mais um culto. Louvado seja Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem falado, né? Falou aos nossos corações, às nossas vidas essa noite. Amém? Eu gostaria apenas de reforçar, né? Temos o privilégio de nós termos ali a nosso serviço social da igreja. E a nossa assistência social tem recebido bastante coisa. Nós louvamos a Deus por isso, agradecemos a cada um dos irmãos. Continuem, né? Isso tem abençoado, alcançado vidas. E essa é uma porta, né, para que o Evangelho também vá
eu sei que ali tem um alimento físico, mas muito mais do que o físico. Existe uma comissão, né, que trabalha em prol daquilo, aquilo simplesmente é uma isca, né? Levamos o alimento físico, sim, mas com a oportunidade de levar algo da parte de Deus à vida daquelas pessoas que vão receber daqueles alimentos. Então continue, né, abençoando. Nós louvamos a Deus, né? Mês passado nós conseguimos montar três cestas. Irmã, me corrija se eu estiver errado, né? 3 cestas, ainda sobrou algumas coisas, né? Ali já temos ali algumas coisas, já dá para montar algumas coisas. E louvado seja Deus por isso, né? Que Deus continue abençoando a vida dessa igreja grandemente. Amém? Terças-feiras, nosso culto de estudo da palavra. Então não perca, terça-feira tem sido maravilhoso, nossos cultos de estudo, todas as terças-feiras às 19h30 aqui. Você que é pai, mãe, né, tem seu filhinho, sua filhinha, seu vovô, vovó, neto, neta, traga a sua criança, né? Nós estamos ensaiando ali em prol do evento do próximo domingo, que é o Dia dos Pais, né? As irmãs vão estar ali funcionando, então traga as crianças, né, para eles estarem ali recebendo, né, esse ensaio, para que eles possam apresentar. Falamos disso hoje, né, para que possam estar apresentando aqui, inseridos nesse contexto do nosso culto. E quando passar o Dia dos Pais, irmãos, nós vamos continuar inserindo as crianças na programação do culto, né? Amém? Amém. Bota as crianças para cantar, para louvar. Eu cresci assim, né, cantando na igreja, né, desde pequeno. Então continue. Vamos continuar fazendo isso, inserindo os nossos pequeninos, né, os pequeninos nos caminhos do Senhor. Sexta-feira, 19h, nosso culto de oração. Venha, né? Nós entendemos que a oração, ela move as mãos de Deus. Então, queridos, venha fazer parte, né, dessa equipe, desse conjunto de pessoas que vêm, que se prontificam para estar em torno dessa temática, oração, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Aí você pode dizer assim: mas eu faço isso na minha casa. Amém, louvado seja Deus que você faz na sua casa. Mas não é a mesma coisa estar aqui, né, em somatório, com outras orações, com outros irmãos, de mãos dadas naquele elo, fazendo aquela coisa maravilhosa. Então você que pode, venha, faça parte disso, né? Tem sido abençoador para as nossas vidas. Amém? Esqueci alguma coisa? Algum aviso? Não? Cadê? Cidinha está lá, né? Está ali. Nada? Acabou? Só isso mesmo, né? Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos encerrar o nosso culto ao Senhor essa noite. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio, Deus, de estar aqui, Deus, ter esses momentos na tua presença, reunidos em família, em corpo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua conosco, nos abençoando. Pai, nos dando uma semana maravilhosa de bênçãos, ó Deus, na tua presença. Agora nos despede aos nossos lares, nos dando um restante de noite abençoado, ó Deus, assegurado, assistido pelo Senhor. Fica conosco, ó Deus, esse é o nosso desejo e a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus, o conforto e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E você que crê diz...